Vamos continuar o nosso estudo bíblico sobre a oração? Então, eu quero perguntar para ti se já aconteceu isso contigo. De às vezes parece que tu ora, parece que as orações não passam do teto, parece que Deus não escuta, parece que a gente está desconectado com Deus. Já aconteceu contigo? O que eu quero te falar é que tu não deve perguntar, será que Deus me escuta? Mas sim se perguntar, por que Deus quer que eu ore? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sei como é. A gente faz o nosso devocional, faz a nossa oração e às vezes parece que Deus fica em silêncio. Ele ativa o modo silêncio, né? E aí vem aquela sensação interna que diz, será que eu estou orando do jeito certo? Será que a minha fé é suficiente? E parece que é sobre se esforçar mais, ou sobre orar mais alto, ou sobre a fé ser maior, mas não é sobre essas coisas. É sobre entender o coração de Deus e o motivo pelo qual Ele quer que a gente coopere com Ele em oração. Vocês já devem ter ouvido falar de John Wesley e eu quero ler para vocês agora uma frase que ele falou. Diz assim: parece que Deus está limitado pela nossa vida de oração, como se Ele não pudesse fazer nada pela humanidade, a menos que alguém peça a Ele. Eu sei que parece estranho, né? Essa limitação de Deus, mas é sobre isso que a gente vai falar agora. E para a gente entender por que isso acontece, a gente vai voltar lá no começo do livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo. Então, a gente vai de Bíblia. Em Gênesis 1, 26 e 27. Eu já marquei aqui pra gente já dar uma acelerada. Em Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Presta atenção. Deus não disse, eu vou dominar através do homem, mas ele disse, domine o homem toda a criação. Agora vem uma parte que muita gente não entende. Deus não pode ir lá e só tirar a autoridade que ele delegou. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Ele estabeleceu as regras de domínio na terra. Então, ele não vai quebrar as próprias regras. Satanás, quando o Adão cometeu a traição, ele ficou com o contrato de locação da terra. E nesse contrato foi encerrado quando Jesus voltou. E Jesus nos devolveu a autoridade. Então, o que Deus pode fazer? Ele precisa que a gente use a nossa autoridade pedindo que Ele haja nesse mundo. Por isso que Jesus diz em Mateus 18, 18: Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A oração não é a gente implorando para Deus para que Ele faça alguma coisa, mas é algo que a gente faz da nossa posição em Cristo, que a gente está liberando a autoridade que Cristo conquistou para nós na cruz. A oração é a gente liberando Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vontade, para nós, mas Ele precisa da nossa autorização. Ele não vai passar por cima de nós, Ele não vai passar por cima da nossa vontade. Ele precisa, por isso que Ele precisa que a gente coopere com Ele na nossa oração. Por que isso muda? Porque a gente para de esperar que Deus haja e começa a usar a autoridade que Cristo conquistou para nós na cruz. Então, não é que Deus está ignorando a gente, não é que Ele está esperando para responder,
não é que ele não ouve, que ele está ativado o modo não vou te escutar porque você não é especial. Não é isso. Ele só está esperando a gente usar aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, que é essa autoridade. Então não é que a gente é insignificante e a gente não está sozinha. Ele nos ouve, mas ele quer, para ele agir, ele precisa que a gente use a autoridade que Cristo conquistou na cruz. Então, por isso que a gente tem que ser co-participantes com Deus, com Cristo Jesus. Porque a partir dessa co-participação é que as coisas podem fluir na nossa vida de oração, na nossa vida. Então, a sua oração, a nossa oração, ela importa e importa muito. Porque sem essa oração, Deus não pode agir completamente no mundo, né? E a autoridade só foi devolvida àqueles que são lavados e creem em Cristo Jesus, né? Então, por isso que ele precisa de nós, por isso que ele precisa da nossa oração, por isso que ele precisa que a gente ore, porque a gente tem essa autoridade e ele só pode agir no mundo através do nosso pedido, através da gente deixar ele agir, a gente deixa ele agir através dessa autoridade que Cristo conquistou na cruz. Tá, e aí eu falei tudo isso para vocês sobre a autoridade que Cristo conquistou na cruz novamente, a autoridade que ele, Cristo, nos deu. E aí você se pergunta, tá, e como é que eu uso isso no meu dia a dia, né? Como é que eu vou pegar essa autoridade que Cristo me deu e vou aplicar ela no meu dia a dia? Eu vou passar para vocês 3 passos que ajudam a gente a usar essa autoridade que Cristo reconquistou na cruz. Então, o primeiro passo é entender a nossa posição em Cristo. Aonde está escrito isso, a nossa posição em Cristo, ela está no livro de Efésios. Então, vamos ler o livro de Efésios, leiam o livro de Efésios. Lá no livro de Efésios diz que Cristo está sentado à direita do Pai e nós estamos assentados com Ele à direita do Pai, nas regiões celestiais. É essa a nossa posição hoje, em Cristo, né? Então, o segundo passo é orar baseado na palavra, é fazer o devocional, é pegar a palavra e ler a palavra, pedir ao Espírito Santo entendimento, pedir ao Espírito Santo discernimento, buscar entender o que a palavra diz, porque se você ora a palavra, você ora a vontade de Deus, né? Então, por que o povo perece? Porque o povo não tem conhecimento, não tem entendimento da palavra. E aí, às vezes, uma pessoa do mundo usa o que está na palavra e o povo de Deus não usa porque não tem entendimento, porque acha que aquilo que a pessoa do mundo está usando não se aplica a quem é salvo. E quando na verdade se aplica. É por isso que às vezes as pessoas do mundo têm um resultado que quem está na palavra não tem. E o terceiro passo é decretar com autoridade. O que isso quer dizer? Que a gente vai orar ao Senhor baseado na palavra da nossa posição assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais e depois vai decretar que aquilo vai acontecer. Por exemplo, eu vou decretar, em nome de Jesus, eu decreto que essa situação está sob o domínio de Deus. Satanás, você não tem autoridade aqui, percebe? Eu estou usando a minha autoridade que Cristo conquistou para mim na cruz, agora nesse momento. Eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar dizendo, será que Deus vai fazer? Não, Deus vai fazer, é um decreto. Eu usei a minha autoridade para que Deus, através de mim, pudesse agir na minha vida. Então isso vai acontecer, não é algo assim, não vai acontecer, eu vou fazer essas coisas que a Fran está dizendo e não vai acontecer nada. Vai acontecer, as coisas vão mudar, só que não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, é o tempo que tu tá preparado para receber as coisas de Deus. E tudo isso parece que é simples, né? É simples, eu vou pegar, vou começar a ler a palavra, vou começar a ler
a orar da minha posição assentada com Cristo e vou começar a usar a minha autoridade. Pois é simples. Nada disso é complicado. Tudo tá na palavra, tudo que está na palavra é simples. O que começa a acontecer? O Espírito Santo de Deus começa a te mudar. E quando você recebe renovação de mente, você começa a perceber que as suas orações e os seus desejos mudam. Por isso que a oração, ela é uma postura. É por isso que a gente deve orar pedindo ao Pai para que mude as nossas raízes, para que mude o nosso comportamento, porque o fruto vai vir. Então, lembra no primeiro vídeo que a gente falou um pouco sobre a oração da raiz e do fruto? É isso, é orar para que Deus mude o nosso comportamento, porque a partir da nossa mudança de comportamento, os frutos vão começar a brotar. Por exemplo, você tem uma dificuldade com o seu esposo, né? O seu esposo, por exemplo, vai tomar banho e coloca a toalha molhada em cima da cama. Todas as vezes você já pediu para ele não fazer. E a gente tem vários testemunhos na internet de algumas pessoas que tomaram uma posição diferente, pararam de brigar com o esposo pela ação dele e se posicionaram de uma forma diferente. Então, o que aconteceu? A raiz da pessoa mudou. Houve uma mudança na raiz e não no fruto. O fruto daquela situação é sempre a briga, a discussão. Porém, quando a pessoa orou pela raiz, Deus deu a ela sabedoria e transformou ela numa pessoa sábia. E a sabedoria deu outro fruto para ela, que foi saber como lidar com o esposo, conversar com o esposo para que ele não voltasse a repetir a mesma coisa. Não é o grito que funciona, mas sim a mudança de posição que funcionou. Então, recapitulando o que a gente viu hoje, a gente viu que Deus não é distante, que Deus não ignora a gente, que Ele está esperando a gente utilizar a autoridade que Cristo conquistou na cruz, que a nossa oração libera Deus para agir legalmente aqui na terra. E isso não é um peso, né? Ele é um privilégio, é uma honra, e o Pai convida a gente para ser co-participante com Ele nas orações, co-participante com esse poder todo que habita nele com as nossas orações. Então, por hoje é só. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Se você gostou de alguma coisa, se alguma coisa te impactou, deixe na descrição do vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, também deixe que a gente vai responder todos vocês. Tenham uma ótima semana, uma semana abençoada. Que o Senhor os guie e os guarde, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!